O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, designou hoje 2 pessoas físicas brasileiras, 3 empresas do Brasil e uma empresa portuguesa por supostas ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que é a principal facção da América Latina. Essa ação tem como foco uma rede que, segundo o Tesouro, explora o sistema financeiro dos Estados Unidos para lavar recursos do tráfico de drogas. O PCC é descrito pelos Estados Unidos como a maior organização criminosa transnacional do Ocidente, com expansão global e presença significativa nos Estados Unidos, especialmente no estado da Flórida. Como resultado, todos os bens e interesses em propriedade das pessoas e empresas investigadas estão bloqueados. Começar essa rodada com o Roberto Mota, para o Mota trazer, claro, os apontamentos, a avaliação dele a respeito dessa decisão tomada pelas autoridades dos Estados Unidos. Mota. Parabéns aos Estados Unidos da América. Será que o governo brasileiro vai reclamar disso? Essas organizações criminosas que agora são consideradas como terroristas pelo governo americano precisam receber uma resposta à altura da sua ousadia. Ou então, os estados podem se despedir dessa ideia de soberania, do pouco que ainda resta de soberania para países como o Brasil e outros da América do Sul, onde o narcotráfico já se infiltrou em praticamente todas as instituições. Quando se trata de facções criminosas, segurança pública vira uma questão de segurança nacional. Antes do governo brasileiro se preocupar com o Mercosul, ele precisa se preocupar com o Narcosul. Passar para o Bruno Musa. Você, Musa, havia dúvidas a respeito de medidas dos Estados Unidos após a classificação de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. Enfim, eu sei que são situações distintas, mas de que maneira as autoridades brasileiras podem se aproveitar dessa situação? Trabalhar em cooperação, talvez? Isso seria possível? Seria ótimo, mas qual é a chance disso acontecer numa instituição brasileira hoje em dia trabalhar junto com alguma organização dos Estados Unidos, uma vez que eles condenaram a possibilidade, inclusive do PCC, ser colocado como, de fato, uma organização terrorista, que é. Ou seja, eu vejo em uma situação normal, uma cooperação seria benéfico para todo mundo. Ao que consta, há indícios de que essas pessoas ou instituições ou empresas lavaram dinheiro, nesse primeiro momento, acho que por volta de 30 milhões de dólares, lavaram dinheiro do crime lá nos Estados Unidos, utilizando da arquitetura e das instituições americanas. Consequentemente, você tem, obviamente, um cruzamento aí dessas pessoas e dessas empresas que poderiam ser ou punidas lá nos Estados Unidos. Agora, o governo brasileiro, me parece que fica aqui numa sinuca de bico. Afinal de contas, ele totalmente condenou a prática dessas instituições terroristas a serem colocadas como terroristas, que de fato são, como eu mencionei. Agora, como é que eles não podem condenar quando os Estados Unidos vão em cima das pessoas, dos considerados terroristas e das empresas que usam da organização criminosa para lavar o seu dinheiro? Se eles realmente condenarem essas pessoas e apoiarem os Estados Unidos, estarão assumindo que aquilo que eles não queriam que fosse colocado como organização terrorista, que seria realmente algo completamente fora de coerência do governo brasileiro. Ao passo que, se eles acabam não apoiando, mais uma vez, muitos podem dizer que de fato é uma realidade. Você então está defendendo mais uma vez os bandidos. Eu vejo mais uma vez o governo, pela pura realidade, se colocando numa sinuca de bico. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa trazer também as avaliações. Musa, me corrija se eu estiver errado. Salvo engano, você está em solo norte-americano, né? Queria que você trouxesse também a sua impressão a respeito dessa designação do Tesouro dos Estados Unidos, mas vem com uma informação adicional, né? De que o PCC seria o maior grupo criminoso transnacional do Ocidente. Tenha me chamado, né? Você falou Musa, mas é para mim. Me perdoa. De qualquer... Túlio Nassa. Mas a gente entendeu.
Eu e o Musa aqui estávamos dando risada quando você estava falando, especialmente porque você citou Estados Unidos. Eu estou de férias, eu não estou nos Estados Unidos ainda, eu não estou mais nos Estados Unidos, mas acompanhei muito atentamente essa notícia das medidas do governo norte-americano em relação aos criminosos / terroristas / narcotraficantes. Olha só, como é que eu vejo essa questão, Caniato? Na verdade, ela desmistifica 2 argumentos dos políticos governistas em relação a esse tema. O primeiro é de que essas sanções poderiam causar um grave prejuízo às finanças brasileiras, que bancos brasileiros seriam penalizados e então o consumidor, o cliente ali, o correntista do banco ia ser prejudicado. Bom, isso cai por terra, né? Porque as sanções foram direcionadas, foram precisas às empresas e pessoas físicas e jurídicas que lavam dinheiro do crime organizado dentro dos Estados Unidos. Em 12 estados americanos, isso acontece com bastante frequência. Portanto, não há risco nenhum. Na verdade, há uma vantagem, porque melhora a situação do Brasil perante a comunidade internacional, né? Se o Brasil, como bem disse o Musa, se o Brasil aderisse, né? Se fizesse ali uma força-tarefa junto com os Estados Unidos para combater essa lavagem internacional. E o segundo argumento que cai por terra é o da soberania, né? Na verdade, soberania é um conceito relativo. Não existe soberania em crimes transnacionais, em crimes globalizados. Por quê? Porque a soberania de um país termina quando começa do outro. Se um crime é cometido num país, começa num país e vai até outro país, esse outro país tem o direito e a soberania dele também de aplicar suas medidas. E se não bastasse, vamos lembrar da história. O primeiro tribunal penal internacional dizia o seguinte: não há soberania em determinados crimes. Quem invocou soberania no começo ali do Tribunal Penal Internacional foi o nazismo, exatamente. As pessoas acusadas do nazismo diziam ali o seguinte: olha, eu não posso ser condenado pelos crimes praticados aqui na Segunda Guerra Mundial porque eu estava agindo de acordo com a lei do meu país. Então, é um assunto só que cabia só à Alemanha, ninguém poderia se intrometer. E o Tribunal Penal Internacional disse: conceito de soberania é relativo. Para determinados crimes não existe a invocação da soberania. E por fim eu vou lembrar de Pablo Escobar, que ousou ser pré-candidato na Colômbia, o famoso narcoterrorista. Sabe qual era o slogan dele? Pablo Escobar para presidente, em nome da soberania. Pois é. Valeu, Túlio. Deixa eu até compartilhar com o nosso público qual é a pergunta que está publicada no YouTube do programa Os Pingos nos Is, porque a gente trata desse debate. As sanções dos Estados Unidos a empresas e cidadãos brasileiros, né, acusados de integrar uma facção criminosa. Isso pode, em alguma medida, ajudar as instituições brasileiras, as autoridades brasileiras no enfrentamento ao crime organizado e também combate a essas facções? Você acha que sim ou que não? Vote, no final a gente traz aqui o resultado, a gente quer saber o que você pensa a respeito disso. Deixa eu passar para o Mota também fazer um exercício a respeito do que ele acha que vai acontecer ou o que poderia ser feito a partir da decisão tomada pelo Tesouro dos Estados Unidos. Você, Mota, naturalmente é preciso considerar o que o governo poderia fazer, o que esse deve fazer, talvez não faça nada, mas também é preciso olhar para frente, né? Lá na frente talvez mudem de ideia, outras pessoas entendam que é preciso trabalhar junto com os Estados Unidos para enfrentar o crime organizado, né? O sistema de justiça criminal do Brasil não se resume ao governo federal. Há muito mais do que o governo federal no sistema de justiça criminal do Brasil. Eu conheço vários promotores, delegados de polícia, magistrados que dedicam a sua vida, muitas vezes com risco grave, no combate ao crime. Eu conheço várias histórias de colaboração entre a Polícia Brasileira, o Ministério Público e agências americanas. Essa colaboração sempre existiu e vai continuar existindo, independente da ideologia que domina o governo federal. Um dia, eu não perco a esperança disso, eu acho que nós estamos finalmente caminhando na direção desse dia. Um dia nós vamos ter no governo federal pessoas
que não vão ter nenhum pudor de chamar bandido de bandido, de dizer que criminoso fez uma escolha ao cometer o crime e tem que pagar por ela. E para alguns criminosos, isso significa ficar o resto da sua vida miserável em uma cela de prisão. Pois é, as análises dos nossos comentaristas a partir da informação que os Estados Unidos acabaram fazendo uma série de ações, inclusive designação de empresas e pessoas físicas, e acusações e sanções foram impostas a essas pessoas por suposta ligação com o crime organizado. Provavelmente haverá uma ampliação desse tipo de medida de autoridades dos Estados Unidos a figuras e empresas conectadas com o crime organizado. Isso fica de lição, talvez, para pessoas e grupos que atuam contra o crime organizado, Mussa? Você acha que tem, inclusive, uma perspectiva de que as coisas mudem num futuro não muito distante? Para mudar, a gente precisa de uma reformulação, no meu entender, política por completo. E, acima de tudo, o sistema muito bem colocado há pouco tempo pelo Mota de punição. A gente sempre fala aqui a respeito dos incentivos perversos que a própria política tem, que carrega em si. Aquilo que o Mota explicou há muito pouco tempo, ela é explicada dentro de um livro muito bem escrito, que se chama O Caminho da Servidão. Em um dos capítulos, chama Por que os piores chegam ao poder. Eu já expliquei aqui outras vezes, mas rapidamente, ele mostra como na política, e assim como ele colocou, não me refiro ao Brasil, mas no mundo inteiro, afinal de contas, o livro foi escrito lá nos anos 40 do século passado, significa que a política ela é carregada de incentivos, uma vez que aqueles que são morais e éticos e são, portanto, competentes também, eles têm todo o incentivo dentro do sistema privado que terá um benefício maior, financeiro, de liberdade, de atuação, para eles continuarem no setor privado. Ao passo que, quando você é imoral e antiético, dentro da política você encontra diversos incentivos que vão premiar essa ineficiência, essa antiética, e assim você abre caminho para que os piores sempre cheguem ao poder. Claro que há exceções, mas na grande média. Agora, o que seria um freio institucional para que de fato isso começasse a mudar? Não inibisse. Afinal de contas, o crime sempre vai existir. A questão é como freá-lo em certa instância. Você precisa de um sistema que punam os criminosos. Ou seja, eles precisam ser punidos e a punição ser cumprida à risca. E aí sim, você retira os incentivos perversos para que aqueles que querem corromper o sistema, que sempre teremos que lidar com eles, tenham mais medos e mais freios, porque a punição ela passa a ser muito severa. Então, é o único caminho que eu vejo. Caso contrário, continuaremos premiando aqueles que adoram praticar crimes e corromper o sistema. Só que nós financiamos tudo isso. Pois é, deixa eu passar para o Túlio também só fechar essa discussão. Túlio, o Mota faz um exercício aqui muito importante, né? Não basta simplesmente trocar o governo quando a gente fala na necessidade de enfrentar o crime organizado como deveria. Há necessidade de promover outras alterações, não? Com certeza. Eu vou lembrar aqui do estadista Otto von Bismarck, que dizia que os países inteligentes aprendem com a experiência dos outros. Os países medianos aprendem com as próprias experiências. E os idiotas, esses nunca aprendem. Então, se nós formos olhar para a experiência internacional no combate ao crime organizado, nós vamos perceber muitas experiências que poderíamos trazer para cá, e elas partem de mudanças profundas no sistema legislativo, no sistema repressivo em relação ao crime organizado. Veja, o governo federal diz hoje que para combater o crime organizado é preciso pegar o andar de cima, é preciso pegar a veia financeira do crime. É uma meia-verdade, porque é fato que precisa ir atrás dessas pessoas, desses agentes. Mas a segurança pública também se faz com patrulhamento, com retomada dos territórios dominados pelo crime organizado. Depois das operações financeiras que foram feitas, os territórios foram devolvidos à população? O crime organizado deixou de ocupá-los? Não. Então a segurança pública, ela se faz não apenas com as medidas financeiras, de asfixia financeira, mas também com patrulhamento. E a nossa legislação, ela segue a contramão daquilo que o mundo
mundo vem fazendo. A gente citou aqui Pablo Escobar. A Colômbia teve uma profunda reformulação com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive, na década de 90, para combater o crime organizado. E teve excelentes números na década de 90 até o começo dos anos 2000. Depois, infelizmente, voltou governos populistas que destruíram todo esse arcabouço legal que foi feito na Colômbia. Então, o Brasil precisa decidir se ele quer ser um país inteligente, mediano ou idiota.